Aí, brother, estamos junto novamente com mais um jornalista, com Gabay. Estou falando baixo novamente, conforme você já sabe, eu falo que às vezes eu não estou no Brasil, hoje é um dia, e pelo horário aqui é de madrugada, eu não vou falar tão alto para que eu não acorde as pessoas. Parabéns, mais um jornalista com Gabay e um pós-jogo de Palmeiras de Fortaleza 1, Palmeiras 2. Mais uma vez o Palmeiras não fez um jogo de gala, mas time consistente, está melhorando. Você percebe que alguns jogadores estão crescendo e quando o coletivo cresce, a individualidade aparece. Então vamos falar desse jogo. O Palmeiras no primeiro tempo, já vou falar de jogador por jogador, ele dominou as ações no primeiro tempo, embora fosse fazer o gol só no último lance praticamente do primeiro tempo, com o Facundo se movimentando, isso e aquilo, correndo, para quem duvidava. Não, Facundo Torres não é jogador fraco, é isso. Ele pode ser jogador fraco, mas é um cara que corre. E eu vejo o Facundo Torres, inclusive, melhorado. Eu não estou desmerecendo a história do Rony, que é um monstro no Palmeiras. É o Rony melhorado. Então, eu considero muito esse tipo de jogador como eu considerava o Rony. Para quem me acompanha, há tempo todo que o Rony estava no Palmeiras, eu falava isso. Chegou o fim do ciclo, ponto. Palmeiras vem para o primeiro tempo, ele se impôs, só que, como eu disse, no pré-jogo, é um pasto, é um lixo esse campo do Castelão. Quando eu falo que a Arena Barueri é outro lixo, mas tem o tapete agora, tem o lixo de localização, lixo de tudo. O Castelão eu nunca fui, eu não conheço, eu não sei onde fica em Fortaleza, mas como campo é uma várzea. Isso os jogadores não falam, a podridão que é o futebol brasileiro. Nem preciso falar o mar de lama, a corrupção, isso e aquilo. O Palmeiras vira o jogo, vira o primeiro tempo ganhando de 1-0. O Everton apareceu numa ótima defesa no primeiro tempo. Nós vamos falar de cada jogador. Que o Caleb aparece na cara dele, ele cresce em cima do Caleb pela direita, o Caleb na direita, esquerda do Everton. O Caleb chuta, a bola bate nele. Obviamente, mérito do Everton também, que fechou todo o ângulo. Começa o segundo tempo e logo aos 12 minutos o Flaco Lopes é lançado mano a mano com o zagueiro, se eu não me engano, o Davi Luiz. Ele dá um tapinha de lado da bola e bate. Não foi tão forte, mas foi firme para tirar o goleiro João Ricardo, o goleiro do Fortaleza. Ele bate no canto. Vamos falar já dele. Desde o primeiro tempo, você nota que o Palmeiras estava mais móvel, que o Martinez estava jogando. E olha que ele é primeiro volante, que o Richard Rios, enfim. Eu só não falei, eu queria falar o time que o Palmeiras começou. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez. Emiliano, que é o Martinez, Richard Rios saiu para a entrada do Moreno, do Aníbal. Felipe Anderson saiu para a entrada do Maurício. Facundo saiu para a entrada do Alan. Estevão saiu para a entrada do Naves. E Flaco Lopes saiu para a entrada do Vitor Roque. É muito claro que, para mim, ele está segurando o Vitor Roque, o Maurício, o Paulinho, para jogarem. Agora nós temos uma guerra, a modo de falar, num bom sentido, que é a altitude, não é nem o Bolívar. Mas é um time bom, mas fora o Bolívar você tem altitude na Bolívia, que é na quinta-feira, jogo da Libertadores. Então, estava muito claro. Eu acho que como ganhou, deu certo, tudo ok. Mas o Palmeiras cometeu poucas falhas que podiam ser cruciais. Com essa vitória e o empate do Fluminense de 1-1 lá no Maracanã, lá no Rio, com o Vitória, Palmeiras assume isoladamente a liderança do campeonato. Isso não significa que é campeão, porque você está no começo do campeonato, tá? E por sinal, é o melhor início de campeonato de pontos corridos do Abel Ferreira no Palmeiras. Também não tem significado nenhum. Zero. Tá? Com 12 minutos, o Flaco Lopes vai e faz
2-0. O Palmeiras teve outras chances de fazer gol, tanto que o Davi Luiz e o Kusevich tiraram 2 bolas da linha. Uma foi o Estevão, que agora eu tenho uma crítica, vou fazer. O Estevão sai na cara do goleiro, de novo, a hora de definir o lance não define. Ele chuta, o goleiro rebate, a bola vai cair para dentro do gol. O Kusevich vem e na linha tira de cabeça para escanteio. Eu não posso chegar e só passar pano para o Estevão. Porque esse tipo de lance define um jogo. Vocês vão entender onde eu estou falando lá na frente. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Numa bola despretensiosa, o Fortaleza veio no segundo tempo com mais afinco, é óbvio, ele precisava. Só que o Palmeiras fez aquele segundo gol, não sei se achou, porque foi um time mais defensivo, num contra-ataque que pegou o Flaco mano a mano com o Davi Luiz, que para mim o Flaco também pode ir embora. É jogador, desculpa, para jogo pequeno, se bem que ontem era um jogo precisava ganhar, ajudou, só que não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. Eu continuo dizendo, não é porque fez o gol não fez mais que obrigação, ganha um salário milionário para isso. O time do Fortaleza não vinha, o Everton, fora a defesa do primeiro tempo, não vinha fazendo defesas absurdas. Fez aquela defesa importantíssima. Só que aí, no cruzamento despretensioso, o Daverson, primeira vez, faz um gol contra o Palmeiras, não comemorou. É uma coisa dele, eu respeito. E se tivesse que comemorar, eu não ia falar absolutamente nada, porque quem põe o pão na mesa dele é o Fortaleza. Eu sou contra essas coisas. Eu joguei no Palmeiras. Foda-se. Tem a história do Palmeiras? Tem. Acabou. Fez a história? Fez. Só que quem paga o teu salário hoje é o Fortaleza. Quem põe o teu pão na mesa. Não vou criar polêmica em cima disso. Cada um pensa de uma forma e está tudo ótimo. Se quiserem deixar, por favor, as opiniões, ok. Para mim, não pega isso. Aí, vamos continuar. 2-1. Só que aí o Palmeiras já estava recuado, o Abel fez as alterações que eu acabei de falar para vocês, o Palmeiras se fecha mais ainda. Isso eu não achei legal. Eu não sei se o desgaste, o calor, o campo, aquele lixo, aquele pasto, aquela várzea deve prejudicar, eu sei disso. Isso ninguém fala, não vai a imprensa porca, nojenta, os youtuberzinhos, a mídia social porca, nojenta, já sabem tudo que eu penso. Não vão falar. Os 95% que eu penso, os 5% eu dou crédito. Numa bola também despretensiosa, o nosso amigo Naves, que reclama que pode sair do Palmeiras já, muito, ele está se achando o Vitor Reis, está se achando o Gustavo Gomes, pode sair do Palmeiras, que o Palmeiras venda esse cara logo. A bola que ele foi, para quem pede chances, é coisa de para baixo de juvenil, é sub-15. Ele cortou a bola, ele abre os braços. Então, foi pênalti. Foi pênalti. Não tem que reclamar. Foi pênalti claro. Só que aí, o nosso goleiro, que não é pegador de pênalti, vai lá, que é o Everton, e salva, faz a defesa e salva o Palmeiras no pênalti batido pelo Luthiero. O jogo contra o Internacional e esse jogo, o Everton também foi muito decisivo para o Palmeiras. Eu sei reconhecer. Agora, eu acho que o Palmeiras precisa de um segundo goleiro para começar a transição. Isso não muda. Para mim não mudou absolutamente nada. O Léo Jardim foi considerado... O Léo Jardim, desde que entrou no Vasco, é o goleiro com mais defesas no futebol brasileiro. O que significa? Alguma coisa esse cara tem de bom. Ele não renovou com o Vasco ainda. E cada jogo ele se valoriza. Por que não vou buscar o cara? Ele está com 30 anos. Que ele assuma o cargo de titular com 31,5. Ele tem pelo menos 5 anos em alto nível no Palmeiras. Vocês acham que o Léo Jardim não viria para o Palmeiras? Parabenizar, então, voltando agora a isso, ao Everton, parabenizar ao Everton, que só um detalhe, eu bato na tecla do Léo Jardim há ano que o Palmeiras já tinha que ter pego esse goleiro. Para quem me acompanha, sabe. Tá? É só vocês pegarem os vídeos. E parabenizar o Everton,
Porque desde o jogo contra o Internacional ele foi grande responsável também, e ontem grande responsável também. Também. Não é só ele que jogou. Mas está em alto nível. Nesses 2 jogos. Eu não gosto de falar muito, porque no jogo que vem ele já entrega de novo. Então eu fico na minha. Queria falar um pouco de cada jogador. O Everton, acabei de comentar. O Giai voltou não. Nunca jogou tão bem. Só que o Giai nós temos que pôr na cabeça que ele não é jogador de apoio, ele é jogador de defesa. O forte dele é defender. E dentro do forte dele ele está jogando muito. Não sei se, por favor, de cada jogador, se vocês quiserem discordar, concordar, deixem a sua opinião. Gustavo Gomes melhorou, vem melhorando, vem crescendo, mas ainda atrasado em algumas bolas. Não tem o tempo de bola, não sei se a idade, enfim. Tá jogando. Não posso. Mikael. Eu gosto do Mikael por um simples motivo. Não é jogador craque, faz o simples, mas eu não confio 100%. É o mesmo que o Marcos Rocha. Piquerez, nem preciso falar. Piquerez está em alta, é um jogador que ajuda, é a válvula do Palmeiras. Por quê? Quando o Giai joga, o Giai quase não apoia. O Giai não é jogador de apoio. Então ele joga com o Giai, no caso, Mikael e Gomes, Mikael, e o Piquerez que vai. Martinez está jogando muita bola, é um cara que é um carregador de piano do cacete, não sei dizer. Richard Rios joga. O Richard, quando ele joga com a cabeça, é um grande jogador. Quando joga com a chuteira, é para baixo de medíocre. Quando toma amarelos idiotas, essas coisas. Entrou Moreno, entrou bem. Felipe Anderson jogou bola. O Felipe Anderson, na posição dele, além de ele jogar, ele ajuda muito taticamente, que a gente achava que ele era um morto. Eu achava, desculpa, não é vocês. Não tem nada disso. Ajuda taticamente, sabe fechar, sabe jogar, sabe tocar. Então, que de novo Abel Ferreira continue com isso, mesmo depois do Veiga. Abel Ferreira, não seja teimoso. Entrou Maurício, ótimo, vai dando jogo para o Maurício. O Paulinho nem entrou nesse jogo. Saiu Facundo para a entrada do Alain, dá jogo para o Alain. Moleque é bom. Saiu Estevão para a entrada do Naves. Não é pelo pênalti, é pelo juvenil que ele é. E ele quer lugar no Palmeiras. Pode sair, amigo. Você e Flaco Lopes. Fazer o pênalti que você fez com o braço aberto. Se a bola bate no teu braço, tudo bem, tá meio próximo, é uma coisa. Fazer um pênalti desses não dá. Num jogo desses, você estava deixando 2 pontos no caminho. Você. E o Vitor Roque entrou no lugar que é óbvio que o Vitor Roque é titular absoluto. É Vitor Roque. E logo mais o Thales e o Luigi vão assumir o lugar do Flaco Lopes. É que o Flaco Lopes faz alguns golzinhos aí em jogo que ele não decide jogo. Essa que é a verdade. Parabéns, Abel Ferreira, que parece estar mais motivado. Parece. Ainda não vou assinar embaixo. Não assino embaixo de ninguém. Parabéns ao Palmeiras pela apresentação, pela consistência e pela garra. Isso eu não posso reclamar do Palmeiras. Não fez jogo de gala nenhum ainda. Mas está fazendo um campeonato até agora. Eu estou falando 5 rodadas, regularidade. Valeu, rapaziada. Última coisa. Para que Leila Pereira, essa pífia, agora ela vai aparecer, essa pífia patética, 500 degraus abaixo do medíocre, incompetente, inativa, inoperante, sem criatividade. Agora vai aparecer Leila Pereira. Ela tem que, como o Abel Ferreira, e você também, Abel Ferreira, você tem que aprender, que você fala muito do Guardiola. Olha o que é um time profissional. Matéria da UOL. De Bruyne se surpreendeu com dispensa no City. Ele fala que ficou em choque. O City já informou a De Bruyne, um dos maiores jogadores da sua história, que não vai renovar o seu contrato. Chama alguma coisa Rafael Veiga, outros, Marcos Rocha, Mike, talvez Gustavo Gomes, eu não sei, já renovou, né? Com Gustavo mais um ano, não sei de onde tiraram isso. Aprendam. Você, pífia patética, que se fala que você é profissional, isso é profissionalismo. E para finalizar, o lixo
mar de lama, a podridão que é a CBF e seu presidente. Matéria da UOL. Eu não vou ler para vocês, só o CBF coloca Roger Machado entre os alvos para assumir seleção brasileira. Olha o desespero, olha o lixo que está essa seleção brasileira. Inclusive, eu não falei para vocês, no sábado eu vi o jogo do Newcastle, o meio de campo da seleção Newcastle, como se fosse o Real Madrid. O meio campo da seleção, que é o Bruno Guimarães e esse Joelinton, tomaram um baile, acho que do Aston Villa, foi 4-1, se eu não me engano. 4-1, uma vergonha. Esse é o nível do futebol brasileiro. E esses caras vêm para o Brasil, se acham rei do mundo, esse Rafinha, lixo de jogador. Ah, mas ele está jogando bem no Barcelona. Não. O técnico fez o time se encaixar e ele se encaixou num esquema. Não que ele vai concorrer para melhor do mundo. Palavras de honra. O mundo, deviam cortar esse prêmio, porque o mundo não tem mais melhor do mundo. Não existe mais craque. Se Rafinha ou qualquer um outro ganhar, que vai ganhar alguém, é o nível do futebol mundial, principalmente desses perdedores. Bruno Guimarães, Joelinton, Rafinha, Danilo, Alessandro, todos esses caras que são convocados para a seleção. E agora Roger Machado. Bom treinador, ponto. Essa é a situação do futebol brasileiro. É o reflexo de um país que é governado não por mim, mas infelizmente um país que nós somos ignorantes e colocam, eu não coloquei, um bandido, um presidiário, um condenado lá, que quer colocar outro bandido, presidiário e condenado, que todo mundo sabe. Aqui não podemos falar como foi limpa a ficha deles. E aí vem o reflexo, né? Vem os exemplos. Presidente da CBF, que todo mundo sabe o que é. CBF, clubes, presidentes de clube, órgãos governamentais, órgãos esportivos e assim por diante. Deixem sua opinião, rapaziada. Ótimo dia, ótima semana, ótimo feriado, né? Segunda-feira, hoje. E bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Eu agradeço.